E aí, tudo bem? Meu nome é Lucas e hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como funciona a edição de um vídeo meu desses de dicas que eu faço para vocês. Bom, então beleza. O primeiro passo é aqui no Audacity, que é onde eu gravo o meu áudio. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é selecionar essa track toda, vir aqui em Effect, vou vir aqui em Compressor, e aí aqui esses foram os valores que eu cheguei a conversar com um amigo meu, Lucas, inclusive beijão, Lucas, e a gente chegou nesses valores aqui, e esse aqui é o cenário ideal para mim, tá? Mas isso é uma coisa muito pessoal, você tem que ver como é que o seu equipamento vai se comportar, né? Então, esses foram os valores que eu cheguei que funcionam para mim, mas aí é super importante que você faça uns testes aí e vejam se eles servem para você também. Eu venho aqui, dou OK, ele vai fazer essa análise e o que ele vai fazer? Ele vai dar um boom no meu áudio, então vocês podem ver aqui que a waveform ela até deu uma crescida, tá? Se eu clicar aqui para escutar. E aí, tudo bem? Meu nome é Lucas e bem-vindos. Ó, dá pra perceber que o meu áudio ele tá batendo aqui um pouco antes do -12. Eu vou dar um ganho nele de mais 2 assim pra ver se ele fica numa altura legal. Tudo bem? Meu nome é Lucas e pra você, ó, tá quase lá. Vou dar um ganho de mais 5. Opa, voltei aqui pro começo. Deixa eu colocar lá onde eu tô falando. Acho que aqui tá legal. Bom, então vamos lá. Hoje eu quero te dar uma dica que quando eu descobri... Ó, ele já tá batendo aqui no mais 12, eu vou dar um ganho de 7, só pra ficar um pouquinho acima do -12, né? A ideia é que o áudio fique ali entre o -12 e o -6. Opa, aí eu sempre me confundo e volto aqui pro começo, deixa eu pegar aqui. Beleza, ele tá batendo aqui e passando um pouquinho, coisa pouca. Pra mim tá legal. Qual é o próximo passo que eu faço aqui? Eu venho nessa parte em que eu estou em silêncio, e aí eu vou selecionar essa parte toda, e aí eu venho aqui em Effect de novo, vou vir aqui em Noise Reduction, e aí aqui eu vou colocar em Get Noise Profile. Por quê? O que ele vai fazer? Nessa parte que eu não estou falando nada, ele vai identificar o ruído, né? Porque o meu microfone ele gera um ruído, porque eu não uso um cabo específico para microfone, né? O melhor cabo que tu pode usar para o microfone é um cabo do tipo XLR, porque ele tem um aterramento ali, então você perde esse som, né, esse ruído de elétrons passando pelo fio. O cabo que eu uso é um cabo XLR P2, então ele sai XLR do meu microfone e entra P2 no meu computador, o que não é interessante, por isso ele tem um chiado nativo ali, então eu vou reduzir isso. Então venho aqui em Get Noise Profile, porque ele vai identificar o padrão desse ruído. E aí agora eu clico aqui na minha track toda, venho em Effect, Noise Reduction e dou um OK. De novo, esses aqui foram os valores que eu cheguei pra mim e que funcionam no meu caso, tá? Se não me engano, a única coisa que eu mudei aqui foi esse último que eu coloquei no 0. O resto tá padrão aqui e tá interessante pra mim. E aí beleza, eu dou um OK. E aí aqui a gente espera um pouquinho. Beleza, ó, vocês podem perceber que ele praticamente tirou. Vocês podiam ver que antes tinha tipo umas ranhuras, umas coisinhas aqui, ó, algumas ondulações, e ele praticamente alisou isso daqui. Então se eu colocar pra dar play... Bom, então vamos lá. Hoje eu quero te dar uma dica que quando eu descobri... Ele praticamente tirou o ruído, o que é super interessante. É claro, né, quando você mexe, faz essas alterações, ele acaba interferindo também nos graves e nos agudos assim da sua gravação, então você tem que tomar o cuidado para não deixar a sua voz com um aspecto assim meio que de lata, uma coisa tipo de banheiro, aquário, nesse sentido, tá? Mas isso você só vai aprender com a prática, então você precisa testar, começa a fazer um monte de gravação em vários cenários diferentes e vai brincando, vai vendo os valores, vai vendo como se comporta ali, né, cada coisa, e tenho certeza que no final assim você vai ter adquirido bastante experiência e no final das contas é isso que mais conta pontos.
E aí beleza, terminando isso daqui eu já dou um export, e aí eu sempre exporto como WAV, tá? Porque esse é um formato de compressão que retém bastante informação. O MP3 ele não é tão interessante porque ele, apesar de também ser muito bom no sentido de qualidade, ele não retém tanta informação. E como eu vou tirar ele daqui e importar para o meu editor, eu prefiro o padrão WAV. Beleza, aí o próximo passo é vir aqui no Premiere e eu acabei de importar a minha pasta aqui com o meu vídeo e com o meu áudio. Esse aqui é o áudio que eu exportei, tá? Essa timeline que vocês estão vendo aqui é de um vídeo antigo meu. Eu gosto de manter essas timelines porque eu uso os mesmos recursos, né? Então, por exemplo, eu tenho o meu lower third, tenho as minhas transições, tenho a minha vinheta. Então eu gosto de simplesmente arrastar porque me poupa tempo, né? E aí beleza, aqui eu dou um Ctrl N e aí eu crio uma timeline nova para editar, né? Então vou dar aqui o nome do meu vídeo. E aí vocês, deixa eu fazer de novo aqui, ó. Vocês perceberam que aqui tem várias opções, tá? Vocês podem ver aqui, ó, nos padrões mais comuns, né? 1080, se você estiver trabalhando com maiores qualidades também. E aí eu simplesmente escolhi qualquer formato aqui, eu escolhi esse formato quadrado aqui. Por quê? Porque nessa criação de timeline, para mim, nesse momento, em específico, não faz diferença. Porque eu vou simplesmente clicar no meu vídeo, arrastar ele para cá, e aí o Premiere vai me perguntar se eu quero que ele adapte a timeline às especificações da minha footage, da minha filmagem. E eu vou dar que sim, né, que eu quero fazer as alterações sim. Então, ó, automaticamente ele já vai deixar a minha timeline perfeita para minha filmagem. E aí depois disso eu arrasto o meu áudio para cá também. E aí para sincronizar os dois é muito fácil, é só segurar o seu mouse assim, como se fosse na área de trabalho mesmo. Aí você seleciona os dois, clica com o botão direito e dá um Synchronize. Aqui abrindo essa caixinha de diálogo, você clica nessa parte de áudio e dá um OK. E aí o que ele vai fazer aqui? Ele vai realocar o seu footage para o lugar específico do seu áudio, né? É super da hora, te alivia muito tempo assim, porque antigamente eu ficava olhando ali pela waveform, né? Pelo espectrograma de áudio para saber qual o melhor lugar ali, se estava certinho, se não estava. E essa forma aqui é muito mais tranquila. E aí, ó, beleza, ele já realocou aqui. Então eu só venho aqui com o atalho C e corto essas barriguinhas que sobram aqui, né? O que mais que eu faço aqui? Agora eu poderia clicar aqui, dar um Ctrl L e apagar essa parte de baixo, só que são muitos passos. Eu prefiro simplesmente pegar a minha track de baixo e empurrar para de cima e depois segurar os dois e dar um Ctrl L. E aí tá perfeito. O que o Ctrl L faz, né? Ele é um atalho para essa função aqui de unlink, né? Que é você separar o áudio do seu vídeo e ao mesmo tempo de link também. Então eu já deixo os dois sincronizados porque fica mais fácil para eu mexer aqui na minha timeline, né? Ó, deixa eu aumentar isso daqui porque eu gosto de ver melhor. Ó, percebam que aqui ele tá praticamente na metade aqui e eu sei que ele vai ficar baixo aqui no Premiere, então você dá um play, celular, olha só onde os picos estão batendo. Controlar o foco. O que eu posso fazer aqui? Eu posso simplesmente dar um ganho de 12. Eu acredito... Opa, acho que foi demais. Deixa eu dar um ganho negativo agora, de menos 4. Ó, eu acredito agora tá num padrão interessante, deve ficar aqui entre menos 6 e menos 12. Foco, o formato do arquivo. Ó, exatamente. Que mais que eu posso fazer aqui também? Eu posso vir aqui na minha parte de Effects e colocar um Hard Limiter nessa minha footage. Venho aqui em Effect Control e aí eu venho aqui em Editar. E aí o que eu vou fazer? Para não estourar em nenhum momento, eu vou dar aqui nessa primeira alteração um ganho negativo de menos 2, tá? Então, eu posso até colocar menos, tipo, menos 5, acho que está interessante. Significa que esses picos mais altos, eles não vão estourar, eles vão ficar sempre abaixo de menos 5 decibéis. E aí eu vou dar uma levantadinha assim para alinhar um pouco o meu áudio, para ele ficar bem equilibrado ali.
eu vou dar um ganho aqui de 5 também, eu acredito que seja interessante. Então, os picos mais baixos, eles vão ter um ganho de mais 5 aí. E eu acredito que seja um valor legal aí pra gente ter um áudio mais equilibrado. Se eu colocar aqui... A qualidade do áudio, se ele vai sair estéreo, mono, se você... Ó, você pode perceber que ele ficou todo aqui entre o -6 e o -12. O que é o ideal, pra mim tá perfeito, tá ótimo. E aí, beleza. Deixa eu colocar ele aqui no começo. Próximo passo é identificar a chamada do meu vídeo, né? Mas antes disso, antes que eu me esqueça, eu já estava me esquecendo, eu preciso tratar a cor, né? Eu não consigo mexer especificamente na cor do meu vídeo, porque eu estou com problema na minha placa gráfica, mas eu consigo fazer a correção de cor, que já é um puta diferencial se você está mexendo nesse meio, né? Poucas pessoas trabalham assim, principalmente quem está começando não entende disso. Então você percebeu que eu já vim aqui na parte de color do Adobe Premiere, que ele abre o Lumetric, que é específico para tratamento de cor. E aí eu vou vir aqui com a minha footage selecionada, vou vir aqui nessa parte de Basic Correction. E aí, tá vendo esse gráfico aqui? Eu quero alinhar ele, eu quero deixar ele sempre entre o 10 e o 90, tá? Isso daqui são as baixas luzes, essa aqui são as altas luzes. Então eu quero deixar isso mais alinhado, mas eu tenho que tomar cuidado para não deixar os meus pretos muito esbranquiçados e nem colocar muito ruído na minha imagem, né? Então, por exemplo, se eu der um ganho de exposição aqui, ó, os pretos já ficam mais esbranquiçados, né? Então, ó, por exemplo, eu vou dar um 2 aqui de exposição. Deu uma certa granulada, isso é normal, tá? Porque quando você não trabalha com arquivo em RAW, você acaba tendo uma perda de informação ali e é tranquilo, isso daqui é aceitável. E aí agora, como os meus pretos eles estão muito esbranquiçados, ó, deu até uma levantada aqui, ó. Percebam que esse daqui sou eu, tá? Isso aqui é o que tá, é o assunto principal. Você pode comparar aqui com o preview e o gráfico, o historiograma. E o resto aqui é a minha parede, por isso que eles estão mais enterrados. Então eu vou me preocupar somente com essa parte daqui. Então o que eu vou fazer? Eu mexi aqui na exposição, dei um ganho de exposição. Agora eu vou reduzir os meus pretos. Então eu vou deixar eles aqui, ó, o mais próximo possível dessa camadinha aqui, dessa linha do 10. Como tá difícil, como se eu ficar puxando aqui, ele não vai por completo. Ó, eu vou dar um -5 aqui. E aí eu vou mexer nos meus shadows, né? Porque os shadows é mais tranquilo, é uma coisa um pouco mais uniforme. Ó, você pode ver que quanto mais eu vou mexendo aqui, mais equilibrada fica ali a minha footage. Então acredito que aqui seja um valor interessante. Eu quase desci tudo, tá? Isso aqui olhando pelo gráfico, tá? Então, para o meu padrão estético, eu vou deixar um -80. Deixa eu ver. Eu acho que aqui tá interessante. Eu poderia deixar até um pouco menos, mas assim tá legal, né? A imagem ela ficou bem contrastada aqui. Então, eu não preciso mexer no meu contraste, tá? Eu posso deixar aqui. Eu posso até tirar um pouquinho de contraste. Deixa eu deixar um -20. Eu acredito que seja interessante, tá? Para não ficar essa coisa tão forte. O que mais que eu posso mexer aqui? Eu poderia mexer aqui nos highlights, né? Poderia deixar ele mais estourado ou um pouco mais apagado. Eu vou deixar do jeito que tá, que para mim tá interessante. Eu posso até tirar um pouquinho aqui, talvez. Um -15. Só para ficar mais equilibrado. Eu acredito que isso aqui tá legal. Ó, não tem tantas partes estouradas no meu rosto, nem nada do tipo. Isso aqui tá legal para mim. O que mais que eu vou fazer agora? Eu venho aqui nessa parte de Creative. E aí aqui, o que eu gosto de fazer? Tá vendo essa parte de Sharpening, que é nitidez? Se você aumentar muito, a sua imagem fica super granulada. Se você tirar, ela fica super desfocada. Com blur, na verdade, né? Isso aqui não é desfoque, isso aqui é blur, porque é uma coisa de software e não de hardware, né? O desfoque ele seria ali na lente, né? No controle de profundidade de campo, né? Que você faz com os ajustes de diafragma da sua câmera, da sua lente, na verdade. Mas como a gente está fazendo isso por software, é um blur, é um borrão, né? Um borrado. Eu gosto de deixar aqui em 12, porque é um ganhozinho a mais que eu dou. Não é muita coisa, não deixa desproporcional nem nada. Eu acho interessante deixar aqui em 12.
E aí, aqui é uma parte importante, porque aqui eu gosto de tirar um pouco a saturação da minha imagem. Por exemplo, eu vou deixar aqui em 80 mais ou menos. E gosto de dar um ganho nesse Vibrance, porque é uma coisa um pouco mais sutil, sabe? Então eu vou deixar aqui meu Vibrance em 50, eu acredito que é interessante. E a minha saturação eu vou deixar aqui até em 92. 92 também está interessante, tá? E aí, para vocês verem como é que ficou o nosso tratamento de correção de cor assim, é só vir aqui nesse Effects aqui. Se você não estiver vendo, você pode clicar nesse maisinho e puxar ele para cá. Então, quando eu clico aqui, ele tira os meus efeitos. E aí, quando eu desmarco, né, ele volta. Então, é uma coisa bem sutil a correção de cor, né? O que eu poderia ter feito aqui, que eu não fiz, porque eu já deixo a minha câmera setada para as minhas luzes, é o balanço de branco, tá? Como eu já sei a temperatura de cor das minhas lâmpadas, eu simplesmente coloco na minha câmera qual é o padrão de cor ali, qual é o branco verdadeiro, né? Mas senão você poderia simplesmente clicar aqui com esse conta-gotas e ir numa parte cinza ou branca da sua imagem e pronto, ele ia fazer esse ajuste, né? Mas como eu não preciso disso, eu gosto de deixar do jeito que tá. Se eu conseguisse mexer na coloração, o que eu faria? Eu faria um padrão muito aproximado do Teal and Orange, né? Só que eu não consigo mexer. Olha, se eu tentar fazer qualquer tipo de correção aqui e mexer, eu fico com essas granulações, não sei se é um artefato, eu não sei o que está acontecendo. É realmente um problema que eu estou enfrentando. Mas só de conseguir fazer a correção de cor já está ótimo para mim, né? A coloração em si é super importante, mas a correção de cor, para o meu caso, já tá o suficiente. Então beleza, a gente volta aqui para nossa timeline e agora sim eu vou pegar a chamada do meu vídeo. Ó, eu acredito que ele já esteja aqui. Opa. Dando Ctrl S o tempo todo, tá? Quanto mais experiente um editor é, mais Ctrl S ele dá na timeline. Então eu venho aqui. E aí, tudo bem? Meu nome é Lucas. Ó, eu sei que a minha chamada é aqui. Já começa aqui, então eu vou fazer esse corte e aí eu vou dar um Shift Delete, tá? O Shift Delete serve para você cortar e já juntar os dois trechos, que é super interessante, alivia um puta tempo. Aqui eu vou tirar essa barriguinha de respiração e aí eu já corto aqui. Ó, aparentemente eu errei, então a minha chamada oficial vai ser essa daqui. E aí eu apago todo o resto. Ó, beleza, a minha chamada ela é dividida aqui nessas duas partes, então eu vou tirar isso daqui. E aí eu vou dar um Shift Delete, ele faz isso daqui, tá? Deixa eu ver se o áudio ficou legal. Esse vídeo é pra... Ó, deixa eu aumentar aqui, o ritmo não tá tão interessante. Sempre pensando no ritmo do teu vídeo, né, da edição. A cadência da sua fala também. Ó, aqui já tá legal. E aí aqui já vai entrar a minha vinheta, né? Mas antes um Ctrl S, claro. Eu vou até colocar aqui um L-Cut. Então tá vendo nesse pico de áudio? Eu arrastei o meu vídeo do próximo take pra cá e diminuí o vídeo desse mesmo aqui um pouquinho pra lá também. Aí ele forma esse L aqui, né? Por isso chamado de L-Cut. Ó, é uma coisa que é praticamente invisível, tá? É um corte bem legal assim pra você usar, pra dar uma sensação mais de fluidez, assim, né? Tipo, de que não teve corte nem nada do tipo, só que a gente sabe que teve. Eu vou dar um Ctrl S. E aí eu venho numa timeline antiga minha, venho aqui nesse comecinho, tá? E aí o que eu faço? Eu vou importar a minha vinheta daqui pra cá, vou simplesmente copiar. E aí eu já coloco aqui. O que mais? Vou pegar o meu Lower Third também, das minhas mídias sociais, e coloco aqui também, tá? Ó. Vou colocar aqui, mais ou menos, para ele começar, porque eu acho interessante. Aqui, como a minha chamada tá grande, eu posso tirar. Posso deixar ele no 100% aqui. Que tá legal. Ó, vou deixar mais ou menos aqui. Acho que pra mim tá interessante, dando Ctrl S sempre. E aí eu clico com A, seleciono aqui e arrasto tudo aqui pra frente. Ó, se não me engano eu errei isso aqui várias vezes.
Eu já tenho... Ó, beleza. A gente vai fazendo isso daqui. Ó, vou até melhorar isso aqui, ó, deixar um pouquinho mais pra cá. E aqui a gente faz a mesma coisa, tá? Ó, eu pego sempre o pico aqui, mais ou menos. E aí eu deixo o corte, tá? Porque ele fica melhor. Isso aqui que eu fiz, ele é o contrário do L-cut, né? Isso aqui seria um J-cut, por quê? Porque aqui ele parece mais ou menos um J, alguma coisa nesse sentido. Só por isso mesmo. Diafragma. Ó, esse aqui não ficou tão interessante, o que eu vou fazer? Fazer o contrário, vou fazer um L-cut. Diafragma. Ó, também não ficou tão interessante. O que eu posso fazer aqui? Eu posso brincar com o enquadramento, então eu venho aqui e coloco um zoomzinho. Um zoom de 30, tá interessante pra mim. Controlar a exposição de uma câmera, como você melhorar a ISO, obturador, diafragma. Ó, e aí ficou mais fluido, tá? Vamos lá, hoje eu quero te dar... Ó, esse aqui não ficou tão interessante, eu vou colocar um L-cut aqui. Então vamos lá, hoje eu quero te... Sempre fazendo o teste, tá, gente? Sempre fazendo o teste. Então, ó, o L-cut não deu certo, eu faço um J-cut. Hoje eu quero te dar uma dica. Ó, já ficou um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor. Talvez até se eu deixar aqui assim. Hoje eu quero te dar uma dica. Já ficou um pouquinho melhor. Montagem é isso daqui mesmo, tá? É testar pra ver se dá certo. Aqui eu vou fazendo a mesma coisa, tá? Sempre esses cortes, e quando eu sentir necessidade eu dou um zoom para melhorar a dinamicidade das coisas. Hoje eu vou passar aqui também eu vou fazer a mesma coisa, vou dar até um menorzinho de 20. Ó, esse aqui eu tenho um Miss Speak, então vou precisar fazer um corte um pouco mais cirúrgico. Assim para iOS. Ó, aqui tem um glitch de fala, então vou aumentar a minha transição. Assim para iOS. Ainda assim tem um glitch, o que eu posso fazer aqui agora? Eu posso criar um fade in, fade out um pouco mais artificial aqui. Então eu venho clicando com o Alt e o Ctrl e com o botão direito e vou fazer essa rampinha aqui, essa rampinha para cima e depois essa para baixo. Por quê? Porque esse áudio aqui está muito baixo, esse aqui está muito alto, então fazendo isso aqui equilibra um pouco mais e de complemento com a transição eu acredito que vai ficar um resultado bem legal. Assim para iOS. Ó, já melhorou um pouco, dá para melhorar ainda mais. Assim para iOS. Deixa eu ver se eu tirar essa transição fica melhor. Assim para iOS. Ó, já ficou melhor, Para ficar ainda mais suave, eu vou reduzir um pouquinho mais isso daqui e aumentar um pouco mais isso aqui também. Assim para iOS. Tá ótimo, tá? Tá ótimo. Eu posso fazer aqui até um J-cut pequenininho. Assim para iOS. Que tá ótimo, perfeito. Beleza, agora a gente toca. Sim. Ó, aqui é importante porque eu tô saindo de plano fechado, vindo pro aberto. E aí eu quero manter esse mesmo enquadramento, então tem uma parte que eu falo então. E aí nesse então eu vou mudar o zoom, tá? Vou dar um zoom in, né? Eu vou colocar de 130, eu acredito que seja interessante. Então, diferente do modo padrão. Ó, pra melhorar o ritmo eu vou tirar essas barriguinhas aqui do meu áudio, tá? E aí, sempre mexendo naqueles enquadramentos que eu falei pra vocês, por exemplo, opa! Esse aqui eu vou dar um ganho de 15. A qualidade do áudio, se ele vai ganho não, um zoom na verdade, né? Ó, esse aqui agora eu começo a listar as coisas, então eu vou simplesmente ir cortando aqui para ficar mais interessante, né? Para não ficar uma coisa tão maçante. E aí beleza, sempre fazendo isso, esses cortes com o Shift Delete, depois colocando o Ctrl Shift D, tá? Que é essa transição aqui. Por que eu sempre coloco essa transição? Para não dar aquele glitch que eu mostrei para vocês, né? Isso aqui te previne muito bem. Claro que às vezes não fica perfeito, então você tem que ficar sempre conferindo. E existem outras formas, igual aquela que eu mostrei para vocês, né? De você clicar e criar dois pontos assim na sua timeline. E aí você mexe assim, ó, tanto para cima quanto para baixo. Claro, não extremo dessa forma, mas você vai fazendo uma rampinha. Às vezes você tem que fazer o contrário, né? É uma coisa que você tem que ir mexendo e aprendendo. E isso você só consegue com a prática, né? Então é pegar e ir testando mesmo. Ó, beleza, aqui eu já recomendo um aplicativo.
eu quero que a animação comece bem aqui. Então eu venho aqui no Premiere Composer e vou usar essa animaçãozinha aqui, que eu acho ela bem clean, bem interessante, serve de propósito para mim. E beleza, deixa eu esperar aqui, fechou? Então, o primeiro aqui vai ser o Cinema FV5, que já usei bastante, incrível esse aplicativo. E aí, beleza. Aqui eu gosto de deixar aqui embaixo. E tá interessante pra mim, tá bom? Ó, e aí sempre fazendo esses cortes de pensamento que eu tenho. Se não me engano, ele também sempre fazendo esses cortes. Conferindo. E ele tem duas versões. Ele tem uma versão. Beleza. Aqui eu já coloco o segundo. Então, venho pra cá. Ó, eu quero aplicar algumas transições para deixar o meu vídeo mais dinâmico, tá? Então, aqui, por exemplo, que eu já vou, já é o meu gancho para colocar qual é o primeiro aplicativo que eu estou indicando. Eu vou pegar alguma dessas transições que me agrade, né? Eu geralmente uso essa daqui, é a que eu mais gosto, mas tem outras que a gente pode usar também. Eu não sei se eu vou chegar a usar essas outras. Eu acredito que não então eu vou acabar usando essa daqui que eu gosto muito. Eu já vou pegar uma adaptação dela, que é essa daqui, deixa eu pegar no final. Que é essa daqui, então eu vou simplesmente copiar e arrastar pra cá. Pra mim tá tranquilo. E aí se eu vier pra cá e dar um play, passagem, né, assim. Eu acho super interessante. E aí beleza, eu clico aqui pra copiar ela sem precisar dar Ctrl+C, Ctrl+V. Por que eu não gosto de dar Ctrl+C, Ctrl+V? Porque se eu der um Ctrl+C aqui, ó, por exemplo, cliquei, dei um Ctrl+C. Se eu quisesse colar ela aqui, por exemplo, e desse um Ctrl+V, ela ia substituir essa minha primeira camada, né? Então eu prefiro copiar ela com o Alt. Então eu clico aqui, seguro o Alt e arrasto com o botão do mouse, como a gente arrastaria qualquer outro projeto. E solto o primeiro botão do mouse e depois o Alt. E é assim que eu faço, é assim que funciona. Ó, esse aqui eu já coloco o Filme Pro. Então eu quero que a animação comece aqui, eu faço a mesma coisa, clico aqui e arrasto. Aí dessa vez eu altero esse daqui, ó, segundo. Ó, aqui eu vou dar um cortezinho também. Aqui vou dar outro cortezinho, que são essas barriguinhas de fala que eu tenho. Aí aqui no começo eu vou aumentar o meu zoom. Eu gosto de editar com a minha timeline mais acelerada, né? Isso vai me demandar muito mais atenção, só que eu ganho bastante tempo também, então eu venho aqui, já altero as minhas coisas, aí eu simplesmente coloco aqui e aperto o L, tá? E aí ele acelera isso, é super interessante. Aqui, por exemplo, eu tenho essas barriguinhas, e aí eu vou fazendo aquilo que eu falei, então clico, dou um Shift Delete, Ctrl Shift D, é mais interessante. Aqui também, mesma coisa, e aí aqui sempre mudando, tá? Coisa pouca. E aqui também sempre tirando. Por que eu tiro? Eu poderia deixar? Poderia, eu deixo em vários momentos também, porque melhora a fluidez do vídeo, né? Só que eu gosto de deixar os meus vídeos sempre dinâmicos, então eu vou tirando porque isso conta muito pro ritmo do seu vídeo, né? O seu espectador não tem todo o tempo do mundo para ficar te assistindo, mexendo nas coisas aqui. E não é interessante, de coisas que não são tão interessantes para ele, né? Tipo, você ficar olhando pro nada e pensando. Ela é super... Ó, aqui eu vou fazendo a mesma coisa, tirando essas barriguinhas de respiração, vindo aqui, aumentando, e aí colocando e acelerando. Aqui sempre fazendo isso. Por exemplo, aqui eu nem precisava fazer um corte, né? Se você for pensar nos quesitos de fala, misspeaking, ou então de tempo de respiração, mas eu coloquei só para melhorar a dinamicidade do vídeo. Ó, existem vários momentos em que eu não consigo colocar essa minha transição de áudio, porque ela, além de controlar os níveis, né, ela também faz um blending do clipe anterior com o posterior, o que nem sempre é interessante. Então eu prefiro simplesmente vir aqui
e igualando aqui, né, com o Ctrl e o Alt. Tratando de uma sim. E aí eu vou repetindo esse mesmo padrão aqui em toda a minha footage, tá? Vou tirando essas barriguinhas, deletando, juntando, colocando um zoomzinho de brincadeira. Tudo bem, aí eu acho. E aqui também. Beleza? Ó, aqui tem uma coisa importante, uma informação que eu esqueci de passar. Então, aqui eu vou colocar a mesma coisa. Vou colocar esse aviso aqui, tá? Tem que tomar cuidado para ver se eu não apaguei. Não apaguei. O que aconteceu? Eu troquei recentemente de celular. Recentemente não, já faz um tempo. Mas é por isso que ele não funciona, né? Esses aplicativos que eu estou recomendando. Ó, e aí eu vou deixar esse tempo todo aqui, inclusive, que é super importante. Filmic Pro. Ó, e aí eu tiro daqui. Ó, e aqui eu tenho outra informação que eu preciso passar, então eu clico aqui e coloco, que é o nome do meu gimbal, né? Deixa eu conferir aqui. Esse é o nome do meu gimbal. E aí eu vou deixar ele nesse tantinho aqui, é só uma informação extra, não é nada tão importante. Beleza? Aí eu tenho que ficar de olho aqui nessas coisas, então aqui eu já posso tirar, na verdade, esse zoom, né? Deixar o zoom normalzinho. Aqui eu poderia tirar também o zoom, deixar um zoom normalzinho. E pra mim? Não, beleza, e aqui que é uma coisa nova, eu vou aplicar a mesma transição, né? Sempre passando, porque gera uma dinamicidade melhor também, essas transições que a gente passa quando troca de assunto, né, de um bloco para o outro. E aí eu vou continuar aplicando isso daqui, sempre dando Ctrl S. E aí, beleza? Se não me engano, isso, agora já vem o bloco final, que já é a minha despedida. E aí, aqui eu vou dar um ganhozinho de 20. E aí aqui eu vou aplicar a mesma transição também. Então eu venho e coloco ela aqui. Eu vou arrastar o meu Lower Third também para cá, que eu aprendi com o Matheus, inclusive beijão Matheus. E aí beleza, já acaba aqui. Vou dar um Ctrl S e aí a minha edição está praticamente pronta, tá? O que falta aqui é colocar a minha trilha sonora. Eu gosto de usar essa playlist de jazz aqui, porque eu acho um conteúdo bem relaxante. Eu vou colocar aqui. Na verdade, troquei, né? A playlist de jazz eu coloco nos Aprendendo na Prática, né? Esse vídeo que você está vendo, inclusive. E aí, aqui nos meus vídeos em específico, eu uso uma playlist de piano, né? Uma coisa mais old school, assim, né? Que é bem vintage também. E aí, beleza. Vou deixar aqui no mesmo tempo. Vou dar um Ctrl S para salvar. E vou conferir o volume, se está interessante. Ó, tranquilo. Eu praticamente terminei. E aí, o que eu posso fazer aqui? Eu poderia simplesmente exportar um trecho desse vídeo para usar como thumbnail. Mas eu já tenho um arsenal muito grande assim de prints que eu já fiz. Então, eu já editei aqui no canal, já mostrei para vocês também. Eu peguei um vídeo e gravei várias posições que eu acho interessante de colocar como thumb. E já importei, já mostrei como é que se importa. É só clicar aqui nessa câmera e escolher o local aqui no browser. E eu uso o formato TIFF, porque ele retém mais informação. Aí você vai dar um OK e pronto. Você exporta o seu trecho. Você pode usar como thumbnail ou qualquer outra coisa que você precise. E é isso aí. Agora eu vou exportar. Vou dar um Ctrl M aqui. E aí eu gosto sempre de exportar em H264. Para mim é o melhor formato para a internet. E aí eu venho aqui. E aí eu uso esse padrão YouTube Full HD. E gosto de vir aqui embaixo. E nessa parte de bitrate, eu gosto sempre de colocar 21 ou 22, porque você deixa o seu vídeo com um pouco mais de qualidade, né? Eu poderia simplesmente colocar ele aqui no máximo, mas olha só, quanto mais bitrate eu deixo meu vídeo, mais pesado ele fica também. Então aqui ele está dando, nesse videozinho de 7 minutos, 3 GB e quase 3 GB e meio, né? 3 GB e 385. Então eu prefiro deixar em 22, porque o YouTube, se não me engano, ele só aceita até 25, né? Se eu deixar 25 aqui,
ele fica até interessante, não muda muita coisa, fica legal, né? Mas isso para um vídeo de 7 minutos, né? Você tem que gerenciar muito bem o seu tempo, porque isso aqui vai demorar mais para renderizar também, tá? Porque ele já está mais pesado. Mas beleza, eu deixo assim, e aí eu clico aqui para ter uma máxima qualidade de renderização, né? Eu poderia colocar aqui em DBR de 2 passagens, que ele vai renderizar 2 vezes, vai deixar muito mais bonita, assim, né? Com mais qualidade ainda, só que, igual eu falei, vai demorar muito mais também. Poderia deixar em CBR, só que eu não curto muito para esse estilo aqui, tá? Eu geralmente coloco numa coisa que seria mais linear, sem muito movimento, nem nada do tipo, que não demande muito, né? Mas para esse estilo aqui eu prefiro deixar o VBR1 mesmo. E é isso daí, você poderia simplesmente exportar. Se você quiser colocar num lugar específico, você clica nesse link e realoca no seu computador, muda o nome também. Mas para mim tá legal, eu simplesmente vou dar um kiwi aqui, porque eu renderizo pelo Adobe Media Encoder. Mas se você não tiver, se você gostar de renderizar pelo Premiere, é só dar um export aqui e pronto. Já está praticamente finalizado o teu vídeo, assim, né? A sua edição. Beleza, então foi isso. Espero que você tenha aprendido alguma coisa interessante, assim. Eu gosto de passar como é que eu faço as minhas coisas, assim, para que você entenda na prática como que é o fluxo de edição, né? Como que eu tomo as minhas decisões ali, como é que eu me desempenho com os problemas que eu acabo encontrando assim na timeline, porque a gente encontra muita coisa. E é isso aí, eu te vejo num próximo vídeo, viu? Até mais!